Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece ao longo dos anos depois que você coloca uma prótese de mama. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Eu sou Fernando Henrique Novaes, sou cirurgião plástico, atendo presencialmente aqui em Campo Grande e online para o mundo inteiro. Então lembre-se de curtir, compartilhar e já seguir aqui o nosso canal no YouTube. Quando a gente pensa, então, numa cirurgia de prótese de mama, ao longo do tempo existe aquilo que eu sempre falo: a gravidade nunca deixa de atuar. E o que vai fazer essa mama cair mais ou cair menos? Afinal de contas, ela vai cair. Algumas características, por exemplo, a consistência, a qualidade da pele. Uma pele mais firme segura mais tempo uma prótese de mama. Uma pele mais flácida tende a ter uma queda mais precoce. Ah, doutor, e se colocar embaixo do músculo? É uma boa alternativa também quando a gente está pensando principalmente em mastopexia, que a gente está falando das alças musculares. Mas mesmo assim que a prótese esteja no lugar, a pele, o tecido mamário, pode sofrer com a queda. Então, ao longo dos anos, existe algo que eu sempre oriento. Primeiro, não ter o famoso efeito sanfona. O efeito sanfona é extremamente prejudicial para as mamas do que a gente está dizendo em relação à estética, beleza, pensando no longo prazo. Porque quando você tem um efeito sanfona, você ganha peso, essas mamas aumentam de tamanho e depois que você reduz seu peso, a mama reduz também, mas a pele já não é mais a mesma e aos pouquinhos ela vai caindo. Então, quando a gente está pensando no longo prazo, a gente tem que pensar muito em queda, em como fazer para limitar essa queda. Evitar ao máximo não é possível. Sobre o que acontece com a prótese, quando a gente coloca uma prótese, é natural formar uma cápsula em volta da prótese. Qualquer corpo estranho que você coloque no seu corpo vai formar uma cápsula. Porém, essa cápsula, na imensa maioria, é para ser branquinha, fininha, translúcida. Em algumas vezes ela se torna uma cápsula mais grosseira, aquilo que a gente chama de contratura capsular. Quando uma contratura capsular acontece, na imensa maioria das vezes, ela já é diagnosticada em um estado mais avançado, que a gente fala de uma classificação que vai até 4 pontos, no ponto 3 ou no ponto 4, que é quando começa, então, a ter um pouco de dor, um pouco de alteração no formato da mama. A indicação, então, passa a ser cirúrgica, da retirada dessa prótese, do tratamento dessa cápsula, cirúrgico total ou parcial, e então o reposicionamento de novos implantes ou não, a depender do desejo da paciente. Esses são alguns pontos que podem acontecer com vocês ao longo dos anos depois de uma prótese de mama.